Oi, tudo bom? Desculpa não estar aí com vocês, eu gravei esse vídeo combinado com a organização da oficina para garantir que a gente não dependa aí da internet. Vou tentar acompanhar a oficina à distância, estou com algumas dificuldades físicas aí e não pude estar aí. Nós estamos fazendo um trabalho, eu e a Juliana Simões, eu sou Cláudio Maretti, a serviço do ISPN, sobre TICAS, que é o objeto dessa oficina. E eu vou apresentar para vocês um pouco alguns elementos que a gente acha importante partir deles, depois de uma discussão com vocês, para a gente conseguir fazer um avanço nessa estratégia de apoiar os povos e comunidades tradicionais do Brasil. O que são TICAS? De forma simplificada, são territórios e áreas conservados por povos indígenas e comunidades locais e tradicionais. Alguns aqui chamam de povos e comunidades tradicionais, outros preferem povos indígenas, outros comunidades tradicionais, outros comunidades locais. No Brasil e no exterior, esses nomes se mesclam, se fundem ou se separam. Então a gente procurou refletir todos aqui. Pelo consórcio TICA, que é o consórcio TICA é o produto de um esforço de mais de 10 anos, de 15 anos, de quase 20 anos, de organizar esses temas em nível internacional e de respeitar a reivindicação das comunidades. Eles acham que um TICA tem 3 elementos principais. Primeiro, uma conexão forte entre o território ou uma área e o povo ou comunidade, relacionada à história, à identidade desse povo e também à sua gestão para o seu bem-estar. O segundo é elemento de uma gestão, de uma governança. Uma governança que funciona, que tem regras e que tem processos para tomada de decisões e implementação dessas regras e dessas decisões. Em terceiro lugar, o resultado dessa gestão em termos de conservação, mas também de bem-estar da comunidade. A gente fez uma reflexão, eu, Juliana, com diálogo com o ISPN e a participação em outras atividades, como na oficina lá em Corumbá, há poucas semanas atrás, do que a gente deveria usar em termos de considerar a adequação desse conceito no caso do Brasil. Em primeiro lugar, a gente acha que o fundamental são os direitos. Os direitos é a base a partir do qual nenhuma dessa discussão pode ser feita. E nós estamos entendendo aqui que esses direitos dos povos e comunidades tradicionais devem ser entendidos para facilitar o nosso raciocínio, separando terra, o território, o acesso aos recursos naturais, a terra como a base daquilo que os povos e comunidades tradicionais reivindicam, a partir do qual sem o qual não é possível construir o resto, mas os recursos naturais como parte da sua relação íntima com os ecossistemas, da sua sobrevivência econômica, ainda que estejam separados, né? Por exemplo, no caso de você ter um recurso natural que não está no território, como o caso das quebradeiras de Coco-Babaçu, ou ainda que não sejam terrestres, como nas áreas de pesca artesanal. E, finalmente, a qualidade de vida, entendida como aquelas políticas, aquelas ações, aquelas condições para melhorar a qualidade de vida, como a habitação, transportes, etc., melhorar as condições da população como educação e até a possibilidade dela se organizar, fortalecer culturalmente e reivindicar. Outro elemento que a gente defende é o território, é a terra, e aí ele se subdivide em área e gestão. A delimitação da área, nessa delimitação é importante a gente considerar
aquelas áreas mais óbvias, de ocupação mais visível, onde estão as construções, as lavouras, aquelas áreas de uso dos recursos naturais, pode ser uma área de pesca, coleta de castanha, a estrada da seringa, a área de coleta de açaí, lagos de manejo de pirarucu, etc. E as áreas de valor simbólico, cultural ou místico. Então essas áreas muitas vezes podem ser áreas como círculos concêntricos menores e maiores ou não, mas esses três elementos devem ser considerados para garantir a boa reprodução social, cultural e econômica desses povos e comunidades tradicionais. O segundo é a gestão dessa área, a gestão que tenha uma certa autonomia, uma certa, eu digo, porque às vezes ela é relativa. Quanto mais autônoma for essa autonomia na gestão, melhor, é isso que querem os povos e comunidades tradicionais. Mas há de fato situações onde há restrições, seja porque, por exemplo, nas terras indígenas a dominalidade é da União, embora os povos indígenas busquem a sua gestão completa, um domínio de fato dessa área, seja porque às vezes em alguns territórios eles dependem de instituições, como no caso das unidades de conservação, por mais que nas reservas extrativistas deva haver uma autonomia maior das próprias comunidades extrativistas, ou principalmente porque há territórios em disputa, que não estão, às vezes, dentro da gestão, ou mesmo áreas que foram ocupadas por outros atores sociais. Então, essas áreas, reconhecer que há territórios em disputa e que há áreas ocupadas por outros atores sociais, não significa que os povos e comunidades estão abrindo mão dela, mas nem sempre há uma autonomia total, uma condição de gestão em toda a área reivindicada. E os resultados em termos de conservação. Então, direitos, território e os resultados em termos de conservação são os elementos que a gente usa para tentar adequar o conceito de TIC ao Brasil. Essa conservação que é benéfica, que é do interesse dos próprios povos e comunidades tradicionais, mas que também é uma contribuição ao restante da sociedade. E essa conservação, esse resultado, que abre possibilidades de um apoio extra aos povos e comunidades tradicionais. Entendendo que essa conservação, ou não define os direitos, ou seja, ela é um resultado, ela é algo a mais, mas ela não condiciona os direitos. Entrando um pouquinho mais, esmiuçando os TICs em termos de conceito, reconhecimento e instrumentos, o conceito evoluiu a partir de reivindicações de grupos sociais, os povos e comunidades tradicionais, e discussões e decisões em eventos internacionais. Portanto, uma vez agora esse conceito estando estando bem assumido, ele representa a possibilidade de ser usado em decisões internacionais. Que eu saiba, não existe uma decisão de uma convenção que diga explicitamente os TICs são isso, mas muitas convenções, inclusive aquelas que dizem respeito à conservação da natureza, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, usam o conteúdo desses conceitos para reconhecer os direitos e reconhecer esses resultados de conservação por parte de povos e comunidades tradicionais. Esse reconhecimento internacional, normalmente ele é genérico, mas pode ser específico, pode ser num programa ou num reconhecimento, num registro específico de uma área, de uma comunidade. Isso a gente pode ver nos diferentes instrumentos. Então, uma coisa são os reconhecimentos, que as decisões de convenções esteja lá presente esse conteúdo. A outra coisa é que a sociedade, por outros meios não legais, extralegais, possa reconhecer essa tradicionalidade, esses territórios e os seus resultados de conservação. Mas também a possibilidade, hoje em dia, graças ao trabalho do grupo que construiu o consórcio TICA, da gente ter um registro, da gente ir à ONU Ambiente, que é a Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o antigo PNUMA, e registrar essa área
é uma área de povo ou comunidade, de um povo ou de uma comunidade tradicional e tem resultado de conservação. O próprio consórcio TICA é um instrumento, é uma possibilidade. Ele representa uma organização, um histórico, mas ele pode nos oferecer orientações, apoio técnico e ajuda nas articulações. E, finalmente, financiamentos e projetos, entre outras possibilidades de apoio, também devem ser considerados. É do interesse para fortalecer a luta dos povos e comunidades tradicionais. Mas esses 4 são exemplos de instrumentos que são diferentes, que embora possam vir às vezes combinados, eles não estão necessariamente vinculados. O uso desse conceito e a implementação desses instrumentos permite, portanto, um reconhecimento internacional e permite buscar decisões e apoio material que ajudem nas lutas locais e nacionais. Além disso, facilita o entendimento para articulações internacionais, por exemplo, de comunidades tradicionais em todo o Pantanal, Brasil, Bolívia, Paraguai, ou mesmo dos manguezais do norte, entre a Amazônia brasileira e as Guianas, ou interesses mais de uma articulação mais regional, como uma articulação latino-americana. Ou seja, é uma forma simplificada de entender isso no nível internacional e global, respeitando, mas não entrando no detalhe da multiplicidade, da complexidade, da diversidade das situações desses povos e comunidades tradicionais, dos seus territórios e das suas contribuições à conservação da natureza. Então, fazendo algumas comparações só para a gente entender, existem possibilidades de uma área, seja uma unidade de conservação ou outro tipo de área, inclusive um território de comunidade tradicional, ser reconhecido internacionalmente, como o sítio do patrimônio mundial, como o sítio Ramsar, que são as áreas úmidas de importância internacional, como reservas da biosfera e como lista verde. Cada um desses tem um sistema próprio mais ou menos complexo, mais ou menos rígido, com maior ou menor poder de decisão. Mas são exemplos de reconhecimentos internacionais que não mudam o status nacional. Então, não é porque uma terra indígena foi reconhecida como sítio Ramsar, como no caso da Bacia do Rio Negro, ou reserva extrativista, como no caso dos manguezais da Amazônia, que muda o seu status, que por causa disso obrigatoriamente traga financiamento, mas pode facilitar essa participação internacional, pode facilitar o apoio de financiamentos e até esse reconhecimento ser usado como argumento para fortalecer a defesa dessas áreas. Ocorre que os TICAs são um reconhecimento internacional que mais focadamente interessa aos povos e comunidades tradicionais. Uma outra comparação possível é com as categorias internacionais de unidades de conservação. Por exemplo, um parque nacional no Brasil, um parque nacional no Japão, são coisas diferentes, ou podem ser coisas diferentes. E aí a gente pode chamar de categoria 2, categoria 5, para entender o que elas significam. Isso não muda que o Brasil deixe de ser parque nacional ou no Japão, mas a gente já entende que parque nacional no Brasil já não é a mesma coisa do Japão, por exemplo. Então, os TICAs facilitam o entendimento do que são essas áreas e do seu reconhecimento internacional. Mas os TICAs eles não são uma imposição, uma necessidade. Eles podem ser uma oportunidade, mas não uma obrigatoriedade. No seu conteúdo, no seu conceito, não são uma novidade no Brasil. Porque nós já temos aqui luta pelo reconhecimento dos direitos desses povos e comunidades tradicionais, dos seus territórios, a incorporação de políticas públicas e até a busca de ser mais visível na sociedade e de apoio da sociedade. Portanto, ainda que processos irregulares que avançam, param, recuam, e desiguais, dependendo da região, dependendo do povo, esses processos já existem no Brasil. Portanto, o TICA em si, como conceito, como conteúdo,
não é uma novidade. E também não é uma nova categoria. Não é que agora a gente vai dizer esta terra indígena, aquela reserva extrativista, passa a ser um TICA. O TICA não são uma convenção, não são um programa, não são uma instituição, não são um projeto, não são um financiamento em si mesmo. Eles são um conceito para que esta reserva extrativista, este território tradicional não reconhecido, este território quilombola, aquela terra indígena, sejam reconhecidos internacionalmente. Como é que a gente pensa em termos de custo-benefício, das vantagens e desvantagens, as possibilidades de usar esse reconhecimento internacional dentro de grupos sociais no Brasil? Então a gente faz uma lista aqui muito resumida e apenas exemplificativa de povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas, em reseques ou em outras categorias, em assentamentos diferenciados, ou até aquelas comunidades que têm muito pouca ou nenhuma proteção ou apoio. Esses grupos sociais têm uma série de possibilidades de elementos que a gente deveria considerar na nossa estratégia. Reconhecer a sua tradicionalidade, o seu território, defender os seus direitos, ter esse reconhecimento internacional que a gente já falou, buscar apoio para a sua produção sustentável, buscar apoio financeiro para a sua governança ou para outras necessidades da sua qualidade de vida, apoiar as lutas locais e oportunidades até para ser inserido, por exemplo, em pagamentos de serviços ambientais. Esses são apenas exemplos de instrumentos que a gente gostaria que vocês refletissem e ajudassem, nos dirigindo e nos ajudassem, nos dando diretrizes para que a gente possa desenvolver a melhor estratégia. Isso porque nós consideramos que se a gente colocar esses grupos sociais e esses elementos numa matriz, a gente vê que alguns grupos sociais eles já têm uma legislação forte, eles já têm um reconhecimento da sociedade, eles já têm até um reconhecimento internacional. Então chamar ou não de TICA, reconhecer que essas áreas são ou não TICA, podem trazer menos vantagens do que aquelas comunidades que têm menor reconhecimento, menor apoio e menores condições de viabilizar os seus interesses para a sua reprodução sociocultural. Então, nesses casos, havendo alguma organização da comunidade, o reconhecimento de TICA, inclusive o seu registro internacional, pode abrir as portas para financiamentos, para apoios que mudem, de fato, a condição e a luta local. Então, para finalizar, a gente recomendaria considerar que é importante esse vínculo com os movimentos internacionais, mas é uma importância relativa, que tem que ser avaliada. Então nós temos que procurar os reconhecimentos que nos ajudam a fortalecer as nossas lutas. E nós temos que analisar as vantagens e desvantagens, e aí se engajar nas melhores oportunidades para que a gente possa fortalecer esses reconhecimentos, os seus territórios e as contribuições que eles trazem à sociedade. Também usar para articular em nível regional, como já falei, no Pantanal, na Amazônia, nos manguezais da América do Sul, ou até por continente, na América do Sul, etc., para orientar que vocês usem essa discussão, esses elementos que nós estamos dando, para discutir e devolver a nós orientações para nós, organizações e profissionais, podermos lhes ajudar melhor. Que a gente possa, junto, trabalhar uma estratégia progressiva, adaptativa, que seja adaptado ao Brasil, que permita intercâmbio com os demais e até no nível global, sem perder aquilo que nós já temos no Brasil, dispostos a ensinar e aprender com outros povos e outros casos de outros países e até no nível geral, sem achar que a gente resolve tudo sozinho aqui dentro. Eu acho que os próximos passos, depois dessa primeira estratégia, é aprofundar esses elementos, verificar essas pré-definições em casos concretos, e daí a gente passar a pensar em grandes articulações, em maiores projetos. Ou seja,
Nossas recomendações é que a gente lute, mas com base numa estratégia. E não é o que vocês têm, mas que agora a gente apresenta mais algum elemento que pode ajudar a compor nessa estratégia e pensar uma estratégia para esse elemento dos ticas. Que a gente tenha paciência, que a estratégia vai ser construída com o tempo, que é algo que vocês já sabem. Que a gente trabalhe com a empatia, ou seja, buscando trazer a simpatia dos outros grupos sociais para a nossa luta, para a luta de vocês, e com compaixão, compreendendo os outros grupos sociais e buscando assim a formalização de alianças. Obrigado, a gente segue junto, eu vou provavelmente acompanhar a oficina à distância, mas a gente fica à disposição de qualquer forma. E com isso a gente encerra esse vídeo agradecendo. Um abraço.